Posso começar, então, né? Ó, a Elisa botou que já está aparecendo. Desliga aí que eu vou começar, então, o texto. Tá bom, obrigada, Monique. Bom, vamos começar, né? Lorival, boa noite. Boa noite. Seja bem-vindo a mais uma iniciativa do Fórum Estadual de Alfabetização do Estado do Rio de Janeiro, né? E antes de começar, eu gostaria de fazer um esclarecimento sobre o fórum, né? Então, eu quero dar boa noite para todos que nos assistem, né? Iniciamos mais um debate importante sobre a alfabetização escolar pelo Fórum Estadual de Alfabetização do Estado do Rio de Janeiro, nosso conhecido FEARGE. O Fórum Estadual de Alfabetização do Rio de Janeiro, ele é constituído por um espaço aberto que congrega entidades governamentais, não governamentais, movimentos sociais, sindicatos e pessoas físicas com atuação na área de educação, bem como aquelas que atuam na defesa das políticas de alfabetização, leitura e escrita. É uma instância de discussão, mobilização e ação em torno da melhoria da alfabetização no Estado do Rio de Janeiro, garantindo o princípio democrático, a valorização e a participação da sociedade civil. Sobre a ideia de horizontalidade, né, o FEARGE ele também conta desde a sua constituição com as plenárias, na qual há a participação de profissionais que atuam diretamente com a área de educação em diferentes espaços. Contudo, em tempos de pandemia e diante das orientações governamentais para a realização de atividades remotas ou domiciliares, a alfabetização escolar tornou-se uma preocupação no ensino fundamental, porque acentuou os desafios que já estavam presentes na forma presencial. Isto é, a importância, né, de uma realização de uma live com caráter de plenária com o tema o não lugar da alfabetização em tempos de pandemia, e que será debatido pelo professor Lorival José Martins, presidente da Associação Brasileira de Alfabetização, a ABALF. O professor possui, né, graduação em pedagogia, ele tem mestrado em educação e cultura, doutorado em teologia na área da educação e religião na Escola Superior de Teologia de São Leopoldo e pós-doutorado em educação e religião na Escola de Educação e Humanidades da Pontifícia Universidade Católica do Paraná. É professor associado da alfabetização, leciona no Departamento de Pedagogia, na pós-graduação em Educação, coordena o programa de ensino, pesquisa e extensão Olhares, e é o coordenador também da pós-graduação o DESC, né, Lorival? É presidente, aí tem uma questão importante para nós. Ele é presidente da Associação Brasileira de Alfabetização, ou também do Fórum Catarinense de Alfabetização. Então, estamos juntos, né? Isso aí. Também ele é e tem experiência em docência, coordenação pedagógica e direção do ensino superior. Então, agora nós vamos passar para o professor Lorival, para que ele desenvolva nossa temática hoje, que é o não lugar da alfabetização em tempos de pandemia. Quero agradecer ao Lorival pela disponibilidade, por estar conosco para prestar, e desejamos que seja uma noite feliz para todos aqui, para dialogar sobre o que nós temos hoje, né, em termos de pesquisa para a alfabetização. Tá bom? Lorival, com você agora. Muito obrigada. Aqui do Fórum, lhe agradeço bastante. Então, boa noite a todos e a todas. Estou aqui na Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade do Estado de Santa Catarina, né?
Quero agradecer aí imensamente o convite para esta noite de diálogo, dizer aí que estamos também em processo de aprendizagem, sentimos saudade de estar mais próximo, do abraço, de estar juntos, né? Mas eu penso que as tecnologias da comunicação e informação também nos possibilitam este momento de troca com todos os educadores e educadoras. Dizer também que no âmbito aqui da Faculdade de Educação, nós somos vinculados ao grupo de pesquisa didática e formação docente, e neste grupo, desde 1999, em especial a partir de 2004, nós coordenamos um programa de extensão chamado Caminhos, que é Currículo, Alfabetização e Formação de Professores. E desde 1999 também somos professor do departamento na área da alfabetização, né? Dizer que fazemos parte da ABALF, né? E neste momento aqui nós vamos falar um pouco também da associação. Entendam a minha fala tecida por muitas vozes, pessoas, professores e professoras de alfabetização que compõem a diretoria, e eu espero que eu consiga tocar o coração de vocês. Eu fiz a fala, primeiro na relação da própria ABALF e as discussões atuais, e depois outras recomendações na perspectiva pedagógica. Consulto, porém, se está tranquilo, estão me escutando bem, está tudo tranquilo, Elaine? Tá. Estou ouvindo você bem. Ok. Então tá. Bom, a gente está escutando um barulho um pouco, mas acredito que seja aí do ambiente, então, né? Só um minutinho que eu vou organizar aqui, porque são pessoas aqui na própria PG, só um instante, ok? Tá só bom. Um instante. Desculpa, pessoal, mas eu creio que agora vai melhorar um pouco mais, né? Porque aqui na nossa universidade nós já estamos em atividades administrativas presenciais, né? Então, por meio de rodízio, né? Então, a Associação Brasileira de Alfabetização, ela, desde a sua origem, né, desde que foi criada em julho de 2012, ela se preocupa aí em pensar as políticas educacionais, o ensino, a formação de professores, nas discussões voltadas em alfabetização. Eu separei algumas coisas para falarmos nessas dimensões. Eu queria destacar que houve uma manifestação pública da Associação Brasileira de Alfabetização em 14 de janeiro de 2019 ao Ministério da Educação. Na época, a ABALF dizia o seguinte, né, que a Associação Brasileira de Alfabetização é um espaço específico de diálogo em torno da alfabetização. Vale destacar que a Associação Brasileira de Alfabetização, ela é composta por professores e professores alfabetizadores da educação básica e professores, pesquisadores universitários que também discutem a alfabetização. Nesse manifesto de 14 de janeiro de 2019, a ABALF vai dizer o seguinte: considerando o Plano Nacional de Educação, considerando os movimentos sociais, considerando os diferentes grupos de pesquisa, as instituições, os fóruns, nós entendemos a alfabetização como prioridade política de Estado e não de governo. E a nossa luta é sempre pela universalização da alfabetização. Veja o quanto isto é importante, porque este documento vai sinalizar que a alfabetização como prioridade, como política de Estado, ela não pode ser feita no improviso, ela não pode ser feita com práticas curriculares e pedagógicas que não surjam de uma discussão da própria base das pessoas que são os verdadeiros atores e atrizes que alfabetizam crianças, jovens e adultos e idosos neste país. É que, se o momento é da pandemia, isto não significa qualquer prática aligeirada, compensatória de alfabetizar nossas crianças, jovens e adultos e idosos, porque é algo muito sério. Ainda neste documento,
a Balfe vai dizer que na história da alfabetização brasileira, as soluções são complexas e não ocorrem de forma isolada. Neste documento, também a associação vai dizer: a alfabetização não é uma questão individual apenas, é, sobretudo, um direito social, né? E esse direito social é na perspectiva inclusiva. E dizer que é na perspectiva inclusiva significa dizer que nós, professores da educação básica, professores de educação superior, não podemos dormir com a consciência tranquila se qualquer sujeito em fase de aprendizagem não tem o direito de se apropriar da aprendizagem da língua escrita, da leitura e da escrita. Neste sentido, a escola, né, ela cabe ensinar tanto os princípios básicos da escrita alfabética, como a utilização da escrita como prática social em contextos diversos. Isso é algo muito sério, que não pode ser realizado na pandemia de uma forma apenas para dizer que o ano letivo está com uma regularidade nos processos de ensino, quando há muita coisa envolvida neste processo de aprender, de alfabetizar. Ainda neste documento de janeiro, a Balfe vai dizer que não existe apenas um método específico ou uma única faceta. É necessário perceber qual é o paradigma que orienta a ação docente. Qual é o paradigma que orienta a prática pedagógica? Ou, em outras palavras, Elaine e colegas que estão conosco aí, com que óculos nós estamos olhando a nossa ação pedagógica? Com que óculos nós estamos olhando, com que lente nós estamos fazendo as nossas atividades na escola? Não sei se vocês estão percebendo, eu estou querendo fazer a relação entre esse documento e o cenário atual com a pandemia. Bom, este documento, Elaine, que foi de janeiro de 2019, foi, sobretudo, um pedido de diálogo ao Ministério da Educação na época, para que ele reconhecesse a associação, as universidades, os grupos de pesquisa nas questões de alfabetização e não pensasse políticas educacionais de alfabetização e formação de professores descoladas dos grupos e professores que fazem ela cotidianamente. Esse manifesto foi assinado por 113 entidades de todos os estados da federação. Infelizmente, nunca tivemos uma resposta oficial do Ministério em relação a este documento. Bom, já em 2019, quando do memorável 4º Congresso Brasileiro de Alfabetização, realizado na Universidade Federal de Minas Gerais, a Balfe também fez uma carta aberta, né? A carta aberta de 2019. Aí nós já estávamos em agosto de 2019. Nessa carta aberta se reafirmou o compromisso da associação com a luta pela universalização da alfabetização no Brasil, entendida como direito de todos os brasileiros e todas as brasileiras. Aqui, a perspectiva é independente da categoria geracional, independente da modalidade de ensino, ou anos iniciais, ou educação de jovens e adultos, a perspectiva é sempre a perspectiva democrática e inclusiva. Não existe idade para aprender. Onde tiver homens e mulheres querendo aprender e ensinar, tem que ter esta possibilidade e pensar a alfabetização neste sentido. Bom, já em março deste ano, em função do programa Tempo de Aprender do Ministério da Educação, a Balfe também se posicionou, né? E, claro que eu estou dizendo em síntese, eu convido até todos que estão nos assistindo a visitarem o site da Associação Brasileira de Alfabetização, lá vão ter todos esses posicionamentos, né? E neste programa Tempo de Aprender, o documento diz o seguinte: a ausência de um maior diálogo com os professores e pesquisadores na área de alfabetização. Veja, desde 2019, também nesse documento, né, a necessidade deste diálogo. A necessidade de respeitarmos a pluralidade de enfoques científicos e práticas curriculares na área de alfabetização. Aqui estamos falando especificamente sobre o tempo de aprender. A necessidade de considerar o percurso da política de formação continuada em alfabetização no país e, sobretudo, os professores como protagonistas do seu trabalho. Ou seja, não dá para desconsiderar
todo o trabalho que já foi feito, a formação continuada, os diferentes programas, do próprio PNAEC, os programas de extensão desenvolvidos pelas universidades, as formações continuadas da própria rede, né? Que isso gera, né? Ora, o próprio Paulo Freire vai dizer no livro Professor Assim que não, que ninguém nasce educador e ninguém se forma educador numa terça-feira chuvosa às 4 horas da tarde. As pessoas se formam educadores e educadoras nessa relação com o outro, com a vida. Então, os nossos professores e professoras de educação básica estão molhados pelas águas das suas redes, pela formação de suas redes. Qualquer programa que venha de governo, de qualquer outro órgão, que nega esta trajetória de nossos docentes, de uma certa forma, é impositivo. Bom, ainda neste documento, e aqui é uma posição que eu reforço como professor aqui da Faculdade de Educação, é que nós precisamos ter a humildade gnoseológica, a humildade científica, intelectual, e parar com esse discurso que a formação se dá MEC, universidade, para a escola de educação básica. Não, todos somos parceiros nessa formação. Nós aqui na universidade, enquanto pesquisadores e pesquisadoras, se molhamos das práticas curriculares dos professores, das discussões de educação básica, e é um diálogo de mão dupla, quer dizer, existe uma coformação, entendeu? Não é uma perspectiva bancária de formação em que a universidade vai lá e intervém e acha que solucionou o problema, porque o problema não vai ser resolvido se os próprios professores e professoras que estão lá não tomarem ele nas mãos. Então, nós, como professores formadores, podemos oferecer luzes, podemos oferecer discussões teóricas, epistêmicas, mas são os professores que se apropriam disso e produzem culturas e práticas no processo de alfabetizar. Então, é preciso ter essa humildade enquanto professor formador, que também se forma nessa formação de professores, né? Então, por isso que, de uma certa forma, o tempo de aprender não respeita essa diversidade de metodologias e estratégias didáticas pedagógicas que constituem a complexa área da alfabetização, né? E aí o documento também vai pedir o respeito à caminhada das IES, dos grupos de pesquisa, do CONCED, da Undime, quer dizer, sempre nessa perspectiva de trabalho em parceria, né? Ora, não é de quem sabe mais para quem sabe menos, mas é de quem vive junto e aprende nesse processo de ensinar nossas crianças, jovens e adultos e idosos. Bom, além desses posicionamentos, em abril de 2020, eu quero fazer um parênteses aqui, que eu estou me esforçando, estou tentando olhar para vocês, se por acaso estiver desfocada a minha imagem, receba aí o meu abraço. É porque realmente eu não sei para onde estou olhando aqui corretamente, estamos aprendendo, né? E em abril de 2020, nós fizemos um documento sobre a questão da reposição de aulas remotas na educação básica. E é este momento aí que nós estamos vivendo, né? Ensino remoto na educação básica. E o que é que nós dizemos nesse documento? Primeira questão, o direito à vida. A prioridade, primeiro, é que nossas famílias, nossos pais e mães, nossas diferentes formações de família, cuidem de nossas crianças na relação com a vida. Entendeu? Na relação com a vida. Essa é a primeira preocupação. A segunda preocupação, não se pode confundir educação à distância, que é uma modalidade séria, que as nossas universidades também têm cursos nesta modalidade, que exige uma série de aparatos, uma série de instrumentalização, uma série de técnicos, uma série de estudos, uma série de equipamentos de formação específica, com isso que está sendo proposto para alfabetizar nossas crianças, adultos e idosos. Isso aí pode ser chamado do que for, mas não pode dizer que o que estão fazendo é educação à distância, na perspectiva que a educação à distância se configura enquanto todo o aparato tecnológico e de formação e de produção de material que tem que ter. E aí, a própria ABALF vai dizer quais são as condições materiais concretas para a garantia das nossas crianças e famílias em contextos escolares para que a alfabetização ocorra dessa forma. Ora, o que está em jogo no processo de alfabetização, nessa perspectiva da pandemia de ensino remoto, é o sujeito que aprende, o sujeito que ensina, né? O sujeito que ensina, que condições concretas são dadas para que este sujeito que ensina possa realizar o processo de alfabetização amparado em perspectivas educomunicativas e tecnológicas realmente
concretas, objetivas e satisfatórias para fazer isso, e que condições materiais tem a maioria de nossas crianças em processo de alfabetização, né, para também se apropriar do ensino remoto. Além disso, os saberes específicos da formação docente para quem alfabetiza. Porque não existe LDB, não existe BNCC, não existe nenhuma lei que garanta educação domiciliar. Ou seja, os pais não têm a obrigação de realizar o processo de ensino, porque este processo de ensino é competência de profissionais de educação definido pela Lei 9.394/96. As famílias são parceiras das escolas. Nós não podemos pensar o trabalho escolar sem a contribuição das famílias, mas as famílias não podem ser obrigadas a fazerem aquilo que é, sobretudo, compromisso do Estado. Então, para nós que somos de educação, educação e ensino não é mercantilizável, não é mercadoria, não é um produto que possa ser vendido e ser feito apenas por meio de apostilas. Não, exige um trabalho muito sério. E aí eu fico pensando que, na alfabetização, Elaine, vocês me perdoem, talvez eu me empolgue um pouco, né? Mas na alfabetização, a organização didática, pedagógica para alfabetizar é algo que se aprende. É algo que se constrói no itinerário formativo. Então, por exemplo, alguns conceitos fundamentais que são aprendidos na universidade e na formação no curso de pedagogia. Língua e ensino de língua, alfabetização, letramento, ensino de língua escrita. Existe uma epistemologia, alguns conceitos que são muito caros, que este profissional que alfabetiza precisa se apropriar na sua formação para realizar o processo de alfabetização com a maior qualidade de aprendizagem possível. Aí eu fico pensando assim, os diferentes saberes envolvidos, específicos, que estão presentes no processo de alfabetizar uma criança, um adulto, um idoso, um adolescente. Né? Que é claro que nós temos famílias, que nós temos pais e mães pedagogos, pais e mães da área de língua portuguesa, pais e mães professores, mas esta não é a realidade. E ainda que fosse, a condução deste processo é do professor. E aí eu fico pensando, vou dar só um exemplo aqui, não vou pegar muito, né? Mas vamos só dar um exemplo, por exemplo, apropriação do sistema de escrita. Vamos pegar este conceito. Apropriação do sistema de escrita. Ensinar a compreensão da natureza alfabética do sistema de escrita. Ninguém nasce sabendo isso. As pessoas aprendem para poder ensinar isso. Ensinar as relações entre grafemas e fonemas. Isso é uma aprendizagem que se dá. Ensinar a orientação e o alinhamento da escrita. Ensinar a função e a segmentação dos espaços. Ensinar a produzir textos escritos. Tu consegue perceber o compromisso que é isso? Isso exige mediação qualificada. Isso exige coração esperançoso. Isso exige professor que tem uma perspectiva de língua viva, dinâmica, que se dá nos diferentes contextos. E não pode ser um ensino de língua enlatado, hermético, em que um pai sobrecarregado pelo seu trabalho, sobrecarregado pelo seu contexto mais amplo, e que não viveu isso no seu percurso, não pode realizar o mesmo processo de mediação com as nossas crianças. E aí pode tu dizer, mas as crianças das classes mais favorecidas já fazem isso, já estão inseridas nesse contexto, mas a nossa luta aqui é por todas as crianças. Todas as crianças que têm o direito de se alfabetizarem. E aí, este trabalho que eu estou a falar exige a aprendizagem da oralidade, exige a aprendizagem da leitura, exige a aprendizagem da escrita e exige, sobretudo, uma mediação qualificada do professor. Esta mediação qualificada do professor tem a ver com interação, tem a ver com estabelecimento de vínculos, que não pode ser feita de nenhuma forma a não ser pelas condições concretas da maioria de nossas escolas, pela forma presencial. Não se alfabetiza sem vínculo, não se alfabetiza sem estar junto, não se alfabetiza sem olhar olho no olho e ver o que este sujeitinho, criança, adolescente, adulto, idoso, está fazendo em seu processo de aprendizagem da escrita.
Neste sentido, existe, Elaine, aqui, ó, uma intencionalidade docente. Uma intencionalidade docente que é diferente apenas da garantia de um ano letivo. Não basta dizer que o ano letivo está ocorrendo de forma remota, com as diferentes aprendizagens, que aprendizagens estão ocorrendo, que relações estão sendo estabelecidas nesse contexto, o que é que as crianças estão realmente aprendendo. Então, nós temos que parar de pensar o ensino presencial ou o ano letivo como se fosse apenas um produto de 12 meses e que não pode ser alterada esta configuração. Os espaços escolares vão ter que ser alterados, a organização dos espaços vão ter que ser alteradas, a relação com os cuidados sanitários vão ter que ser alterados, mas o vínculo que estabelece entre professor e sujeito que aprende, ele permanece inalterado. Né? Então, por exemplo, essa intencionalidade docente, verificar se a criança faz distinção entre letras e números, parece uma coisa tão simples, isso não é simples. Isto exige alguém que se formou, que entende isso. Eu estou dando alguns exemplos que vocês, alfabetizadores como eu, têm N para dizer. Por exemplo, verificar se a criança consegue ler e compreender textos diversos. Verificar se a criança é capaz de formular hipóteses sobre um texto. É uma coisa muito linda, muito bonita, muito especial, muito epistemológica, muito didática, que não pode ser apenas achar porque mandou uma apostila encadernada para o pai ou fez um simples vídeo pelas possibilidades das tecnologias da informação. Este processo de aprendizagem já deu no outro. Né? Ora, no ensino presencial nós já temos N e precisamos estar junto, acompanhar, mediar, retomar, reescrever, refazer com o professor presente ali. Agora imagina essa distância. Ora, eu vou aqui me apropriar de Paulo Freire para dizer o mundo não é, o mundo está sendo, ele pode ser diferente. A pandemia não é, a pandemia está sendo. Nós vamos ter que ter outras possibilidades de lidar com a escola pós-pandemia. Nós vamos ter que pensar outras práticas curriculares pós-pandemia. É muito legal o que nós estamos fazendo aqui, é super legal. Isso pode continuar sendo feito? Pode, com certeza que pode. Mas aqui estamos falando de pessoas que já têm um know-how, que já se apropriaram desta aprendizagem da língua materna, que já estão alfabetizadas. E aí nós vamos achar que temos isso, como isso está grudado em nós, todos têm isso. Toda criancinha desse país tem essa possibilidade. Todo sujeito deste país tem esta possibilidade. Quantas pessoas adultas que poderiam estar nos escutando agora, mas não estão, porque neste momento estão preocupados com uma alimentação e com um trabalho que não tem para o dia de hoje, enquanto nós estamos aqui discutindo sobre isso. E é em nome delas que nós lutamos, por isso que o pano de fundo é super importante. O que, para quê, para quem, por quem eu estou pensando as minhas práticas de alfabetização? Neste sentido, essa intencionalidade docente se revela de presença, se reveste de planejamento, se reveste de intencionalidade, algo que, no meu entendimento, é possível a partir de uma educação e de uma alfabetização presencial de qualidade. Eu quero aqui reforçar que em nenhum momento eu sou contra as práticas educomunicativas, que em nenhum momento eu sou contra a educação à distância, que em nenhum momento eu sou contra que a escola dialogue com a cultura digital. O que eu sou contra é tornar isso algo totalmente McDonaldizável, que pode ser visto em qualquer contexto e dizer que isto é o básico e o necessário para alfabetizar as crianças neste período. Não, não é. A alfabetização é um processo complexo, que exige muito mais do que isso. E aí que vem, então, a temática da nossa fala de hoje, né? O não lugar. O não lugar da alfabetização não pode ser em apostilas herméticas que consideram as diferentes discussões e possibilidades de alfabetizar. Não podemos ter pais que replicam coisas achando que estão alfabetizando as nossas crianças.
As escolas não podem ficar tranquilas. E aqui você que é professor alfabetizador, você que é professora alfabetizadora, né, você aí entenda que eu reconheço que você está atrelado a um sistema de ensino, que você está atrelado a uma Secretaria Municipal de Educação, e algumas secretarias municipais de educação, alguns sistemas de ensino estão exigindo que realmente os professores façam dessa forma. Eu não estou negando isso, mas eu quero que você continue sendo uma voz que diga, olha, de tudo que eu já aprendi de formação continuada, eu estou aqui atrelado a esse sistema de ensino, mas eu quero ser uma voz que continue denunciando que, considerando o processo de alfabetização, isto não é adequado, né? Isto não é o fundamental. O não lugar da alfabetização não pode ser uma aprendizagem solitária por parte de quem se alfabetiza. Não é uma aprendizagem solitária, né? Uma aprendizagem solitária de milhões de crianças, adultos e idosos que não têm acesso, e milhões de crianças que têm acesso e vão se contentar com práticas que não são qualificadas enquanto ato mediado, entendeu? Porque exige esta presença. A alfabetização não pode se dar no sobrecarregamento das famílias, né? Não é sobrecarregando famílias, não é sobrecarregando mães, não é sobrecarregando pais, as diferentes configurações familiares que nós vamos dizer que estamos alfabetizando, né? Eu quero insistir, Elaine, aqui da questão da formação. Da questão da formação. Nós não podemos baratear uma formação que é muito especial e específica. A nossa luta é, sobretudo, para ampliar as discussões nos cursos de pedagogia e licenciatura sobre estes conceitos fundamentais, nas diferentes facetas que os diferentes pesquisadores, você e tantos outros, apontam, né? Então, assim, não é com a repetição de exercícios, como se a alfabetização fosse algo mecânico e linear, que vai se dar a aprendizagem de nossas crianças. Neste sentido, eu diria o seguinte, salvo o melhor juízo, né? Salvo o melhor juízo. Eu reconheço que nem a atual LDB, nem a lei dos sistemas de ensino, dos sistemas estaduais de ensino, nem a lei dos sistemas municipais de ensino autorizam, né, o que muitas redes e municípios estão fazendo no processo de alfabetizar as pessoas. As leis não autorizam isso. É claro que me digam, professor Orival, mas estamos vivendo um momento complexo que exige soluções complexas. Com certeza, isso não significa soluções aligeiradas, né? Outra coisa, cada município, cada estado tem prerrogativa para pensar o seu calendário escolar, as possibilidades didáticas, inclusive para o retorno com as aulas. Eu tenho que considerar que aqui em Santa Catarina, alguns municípios estão fazendo isso via esse ensino não presencial, este ensino remoto, mas que pelo menos se respeite que esta construção possa partir de professores e professoras alfabetizadoras dos municípios. Não sejam pacotes prontos em que esses professores apenas replicam e os pais também replicam algo que não foi pensado por cada contexto escolar. Depois, a nossa lei é muito clara. A proposta pedagógica da escola é de autonomia dela. Cada escola, neste momento, tem que pensar o que pode ser feito agora e com o retorno das atividades presenciais. Nós atuamos em regime de colaboração. Então, para você ver como a situação é complexa, o próprio parecer do Conselho Nacional de Educação, que, de uma certa forma, autoriza e estimula o ensino remoto, até a presente data não foi homologado pelo Ministério da Educação, né? Então, por que esta sangria desatada de alguns municípios, né, de quererem fazer de forma tão... sem construção e discussão com a base, né? Na perspectiva curricular, eu diria, nós temos as diretrizes curriculares nacionais da educação básica.
Nós temos a Base Nacional Comum Curricular, né, que com todas as críticas, né, mas as concepções de alfabetização, de textualidade, da aprendizagem, da oralidade, da escrita, das práticas linguísticas, da Base Nacional Comum Curricular, ainda com todas as críticas, não são as mesmas daquelas propostas do tempo de aprender, né? Então, o próprio governo tem que pensar, bom, eu quero o tempo de aprender ou a Base Nacional Comum Curricular? Porque esse diálogo está enviesado aí, né? As próprias propostas curriculares estaduais, as próprias propostas curriculares municipais, as próprias propostas pedagógicas das escolas, né, têm escolhas teóricas e metodológicas que não podem ser desconsideradas, né? Então, eu fico pensando quantas redes e quantas propostas que eu conheço que diz assim, a nossa concepção de aprendizagem é uma concepção de aprendizagem numa perspectiva histórico-cultural, embasada nos estudos de Vygotsky, Luria, Leontiev. Bom, embasar-se nisso e eu, como sistema, assumir esta concepção de aprendizagem, isso me autoriza e eu posso ficar tranquilo como gestor educacional para dizer que isso que eu estou fazendo com as crianças nesse momento é qualificado enquanto ensinar a alfabetização? Quer dizer, então, as escolas têm que pensar um pouco sobre isso, né? Em relação à didática, né, eu diria assim, a questão do planejamento, né? O planejamento vai ter que ser repensado. A questão das escolhas das estratégias de ensino, o repertório textual, as organizações do espaço, né? Ah, mas estão dizendo que vai ser até julho, vai ser até agosto, vai ser até setembro. Vai ser o tempo que o movimento e a vida e a situação ocorrer. E nós vamos ter que lidar com isso, né? Agora, nós não podemos, no meu entendimento, fazer de conta que aquilo que nós estamos fazendo é processo intencional qualificado. E ainda, se o for, deve ser amadurecido, construído, aprimorado por quem? Por quem tem que fazer, que são os próprios professores. Bom, a dimensão escolar, o repensar as nossas salas, o repensar o nosso calendário, o repensar o nosso tempo, o repensar as diferentes infâncias, os diferentes sujeitos. Essa é uma outra questão que tem que ser pensada. A escola, com o retorno das atividades presenciais, assim como todos os órgãos, né? Todos os órgãos da sociedade civil organizada, têm que repensar as suas práticas. Eu, particularmente, tu não pode até concordar comigo, mas eu não sei como é que as pessoas não consideram educação básica nesse país como algo essencial, né? Então, a discussão não deveria ser ensino remoto ou ensino presencial, mas, diante do sistema que temos, o que é que nós podemos fazer de forma urgente, em termos de construção, de adequação de espaço, de formação de professores, para urgentemente voltar para os nossos espaços de forma digna e que respeite as orientações da Organização Mundial da Saúde, né? Então, assim, ó, parece que é assim, bom, vamos esperar a pandemia passar e aí depois vamos voltar, mas nós não podemos voltar na mesma configuração, né? E o que é que está se fazendo enquanto investimento, enquanto política pública, enquanto dinheiro mesmo para repensar? Veja, e não é abandonar o que este momento está nos trazendo. Nós podemos, inclusive, agregar, porque as nossas crianças, em algumas unidades, em alguns contextos, estão totalmente inseridas na cultura digital. Não é isso que eu estou negando. O que eu estou querendo dizer é negar de sujeitos que não têm esta possibilidade, excluí-los duplamente, quando eles têm, por força de uma Constituição de 88, por força de uma legislação de 1996, por força de todas as legislações estaduais, o direito de se alfabetizarem presencialmente nos espaços educativos com qualidade. Bom, e aí eu penso que os nossos colegas que estão aqui precisam urgentemente, em seus sindicatos estaduais e municipais, fazer denúncias daquilo que vocês estão sentindo enquanto sobrecarga do trabalho docente, né? Enquanto desvalorização do trabalho docente, enquanto substituição do trabalho docente, porque eu não sei como está a situação aí, eu vejo professores estressados de tanta coisa que tem que dar conta, né? Quando era um processo
não diria tranquilo, porque ensinar não é um processo tranquilo, é um processo que exige muita energia física, intelectual e emocional, mas que é no percurso da atividade escolar. Conclamo também que vocês possam participar dos fóruns do Fórum Catarinense de Alfabetização, do Fórum Carioca de Alfabetização, Estadual do Rio de Janeiro de Alfabetização, dos fóruns dos diferentes estados. Associe-se à ABALF, Associação Brasileira de Alfabetização, à ANPED, Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Educação. Quer dizer, e nós tem um GT de alfabetização, né? Um GT de alfabetização, GT número 10, né? Então, assim, que estão aí lutando porque nós precisamos criar corpo, criar voz para dizer, olha, existem outras práticas e outras possibilidades de se pensar o contexto escolar. Então, o não lugar na alfabetização, eu diria, não pode ser um lugar que não considera as diferentes infâncias, adolescências e adultez desse país. As pessoas são diferentes, o nosso país é polissêmico, o nosso país é plural, então não dá para dizer que todo mundo vai ter o mesmo acesso à mesma hora, porque não é isto que ocorre, nós temos que pensar em todos, numa educação democrática para todos. Não dá para pensar a alfabetização desconsiderando aquilo que os nossos professores já estão encharcados e que já sabem fazer com qualidade, né? E não é dizer para eles o que tem que ser feito, mas é com eles pensar as estratégias para fazer melhor, né? Quer dizer, essa pandemia está exigindo que nós, professores da universidade, também possam pensar os nossos programas de extensão, inclusive as nossas formações continuadas a partir daquilo que nós estamos vivendo, né? Existe uma alfabetização a partir da própria pandemia, né? Mas não dá de tirar da mão daquele que está lá alfabetizando a nossa criança e jamais responsabilizando ele, como faz o neoliberalismo, mas é entendendo que é junto com eles, com elas, professores e professoras, que nós vamos pensar a prática. E segundo, por último, né, dizendo também que temos que pensar uma forma de calendário escolar que, a partir da possibilidade de retorno, e a possibilidade de retorno não pode ser no fim da pandemia. A possibilidade de retorno tem que ser com as condições concretas, a partir de políticas sérias de investimento, que repensam os espaços escolares, as condições sanitárias, as condições de segurança de nossas crianças e professores, o que exige um alto investimento pessoal, de recursos humanos e financeiros, para garantir os nossos espaços escolares como laboratórios de aprendizagem. Né? Então, às vezes, as pessoas dizem assim, vocês são contra a educação à distância. Não, não sou contra a educação à distância. A educação à distância também serve à democratização do conhecimento, né? Agora, o que eu estou querendo dizer é que alfabetizar é muito mais do que isso que estão dizendo que porque exige formação específica, saberes específicos, condições, espaços adequados. Então, eu posso esquecer depois, que eu sou um pouco atrapalhado, aí vocês já conseguiram perceber. Já quero lembrar vocês que, se der tudo certo, em agosto de 2021, acontece o 5º Congresso Brasileiro de Alfabetização, e tomara que esta pandemia passe, tomara que as condições sejam atendidas e nós possamos receber aí vocês com muito carinho aqui na UDESC, né? UDESC Federal de Santa Catarina, no 5º Congresso Brasileiro da Alfabetização. Elane, um beijo grande aí no teu coração. Eu acho que eu já falei um pouquinho demais. Eu passo agora para você. Pois é. Você falou uma coisa importante, né? Que você recuperou a ideia de que o campo vem se constituindo, vários estudos, né, sobre processos, sobre apropriação da leitura e da escrita, você deixou isso bem claro. Você falou uma coisa significativa, não se aprende, não se é alfabetizado de forma solitária. Eu acho que essa é uma frase fantástica, né, que você traz. Então, educação remota, atividade domiciliar, é uma coisa muito complexa para a alfabetização. E aqui no Rio de Janeiro nós não estamos diferentes, nós temos muitos desafios, principalmente porque nós temos os mesmos problemas que o resto do país, né? Uma mãe que tem um celular e ela recebia tudo pelo WhatsApp, as questões de como é que ela vai orientar 4, 5 filhos que têm, né, um celular e as atividades,
o que fazer com a criança na alfabetização, né? Então, é uma questão séria para nós e que vale a pena a gente repensar. Só que eu não vou colocar aqui as minhas indagações. A sua fala provocou, assim, um turbilhão de perguntas. E eu espero, nós temos aqui 9 perguntas. E eu vou fazer algumas para você ver como a sua fala acabou mexendo com as pessoas. Quero lhe informar que, nesse momento, tem 192 pessoas assistindo, né, pelo Facebook, e eu vou reproduzir algumas. A Islen Machado pergunta, e quais seriam as ferramentas, nesse momento, para o sim da alfabetização? Tá? Você quer que eu leia de... Eu penso que podemos fazer um bloco, né? 10 agora. Isso. E quais seriam as ferramentas nesse momento para o sim da alfabetização? Tá? Souza, o que podemos fazer para ajudar as mães que estão com seus filhos com aulas remotas, ela botou aulas remotas, entre aspas, e como ajudar aquelas que não possuem suporte para o mesmo? Tá? Vou fazer a terceira pergunta, porque aí a gente faz um bloco e você pode responder. Viviane Caldeira pergunta, professor, a associação tem dado algum suporte no preparo da escola atual? O documento lido e a avaliação da situação mostra como o cenário é crítico, mas tem alguma movimentação partindo da associação pensando em tornar essa realidade mais qualificada? Você responde essas 3, depois eu vou fazendo as outras? Sim, com certeza. Como bons professores alfabetizadoras e alfabetizadoras, são questões complexas e nem de longe eu vou conseguir responder com o carinho que vocês merecem. Primeiro, eu gostaria de dizer assim, no contexto escolar, né? Primeiro nós vamos pensar no contexto escolar. No contexto escolar, nós temos uma direção escolar, em algumas escolas uma equipe pedagógica e o corpo docente desta escola. Eu penso que, neste momento de pandemia, este grupo tem que ser mais junto, mais unido ainda, e repensar como está a situação na sua comunidade, na sua escola, e o que pode ser feito dentro da sua escola e da sua comunidade em relação ao momento que estão vivendo. Eu vou dizer a minha opinião pessoal. Eu acompanho um pouco a posição do professor Luiz Carlos Freitas e a própria posição da ANPED. Considerando a realidade da maioria das escolas e das famílias de nosso imenso Brasil em relação à alfabetização, o mais importante agora seria, em alguns contextos, parar realmente, aguardar e pensar práticas pedagógicas, no sentido do retorno das atividades, adequação do calendário escolar, possibilidade de organização do espaço a partir do que tem. Então, seria, primeiro de tudo, esta comunidade escolar repensar como estamos e para onde vamos nesta situação. Ok? Porque nós temos que parar de achar que soluções vão surgir fora do nosso contexto. Não. Se você tem 3 turmas de alfabetização na sua escola e essas 3 turmas de alfabetização estão com ensino remoto por orientação da Secretaria Municipal de Educação ou da Secretaria de Estado de Educação, a solução não virá de longe. A solução são vocês que vão ter que pensar juntos. Como que vocês podem pensar para isso ser, com todo respeito eu vou dizer, mais tranquilo para vocês enquanto ensinantes e mais tranquilo para as famílias. E não ser sobrecarga nem para vocês, nem para as famílias. Não existe solução fora do próprio grupo. Então, aqueles municípios que conseguirem resistir, né? Em Santa Catarina, por exemplo, eu sei que o município de Mafra ainda não retornou porque a secretaria não quis... não está fazendo, está pensando como que vai adequar o calendário posteriormente. Se não me falha a memória, Mafra, vai um abraço aí para o pessoal. Então, essa escola repensar como está, o que pode ser feito com o retorno das atividades, aqueles municípios que puderem segurar mais um pouco na perspectiva de não fazer atividades, vejam, atividades
apenas por ensino de apostilas, hermética, preenchimento de folhas, onde a criança faz sozinho e sem uma mediação qualificada. Então, aqueles municípios que puderem ainda, enquanto sistema municipal ou sistema estadual, junto com o Conselho Municipal de Educação, eu queria que vocês, que são professores alfabetizadores, que estão me ouvindo, professores alfabetizadores, procurem o Conselho Municipal de Educação, que é o órgão de controle social daquele município. O que é que eles estão pensando sobre essa situação? Os municípios que puderem aguardar, aguardem um pouco, e lutem neste momento para o que é que, enquanto poder público, vai se fazer para, neste momento, atender às orientações da Organização Mundial da Saúde, atender às orientações específicas da rede de ensino para o retorno das atividades. Bom, não podemos retornar às atividades, não podemos esperar, porque já foi dito que tem que ficar, o secretário já disse que nós temos que fazer. Então, procurem os sindicatos, procurem os fóruns e peguem essas atividades na mão. Não sejam apenas repetidores de algo que já vem pronto. Não. Ora, então temos que mandar atividade, então vamos pensar como estamos fazendo nesse formato. O grupo de alfabetizadores do município, em discussão com professores de universidades públicas ou com grupos específicos de alfabetização daquela região, vão pensar, então, possibilidades, mesmo neste ensino remoto, caótico, né, de fazer algo que não seja apenas a McDonaldização ou a apostila. Sabe? Estou dizendo para aquele município que não for possível, porque ainda assim, aqueles que conseguirem, via conselho, via sindicato, via possibilidade de aguentar um pouco mais, e, em vez de lutar pela questão didática pedagógica, lutar pela questão de reforma da escola, reforma do espaço, ampliação do calendário escolar, para receber essas crianças com a qualidade que ele merece, eu iria por este caminho. Como ajudar as mães remotas? Ajudar as mães remotas é assim, não complicando a vida delas. Olha só, faceta pedagógica, faceta linguística, grafema, fonema, oralidade, consciência fonológica, consciência fonêmica. Vocês acham que todas as mães vão ter todas essas discussões? Vão aprender isso por osmose? Osmose. Não. Então, assim, o que você puder fazer, né, para não sobrecarregar essas famílias, dessas crianças na alfabetização, eu acho que é um trabalho que você faz. O momento agora é para essas mães e essas crianças. Eu disse isso no vídeo que vocês assistirem à alfabetização em pandemia. As mães, os pais, as famílias, quando estão cantando, quando estão dançando, quando estão pulando, quando estão vendo vídeos, quando estão telefonando, quando estão de uma certa forma exercitando práticas de letramento ou práticas de alfabetização enquanto uso da língua no seu uso cotidiano. É isso que eles têm que viver com a intensidade, né? Então, assim, a sobrecarga social de nossas famílias já é tão grande, famílias desesperadas, famílias perdendo o emprego, famílias sem possibilidade de alimentação, famílias sem renda salarial. E aí essas famílias com tudo isso ganham uma postura que diz, leve o coelhinho até a toca, ou cole casquinha de ovo na letra O, não tem condição. Né? Quer dizer, existe uma mediação qualificada muito grande do professor. Então, mas a rede está dizendo que tem que fazer. Então, peguem isto na mão. Peguem isso na mão, né? Respeitamos as diferentes categorias profissionais. Mas eu não posso dizer para o pediatra do meu filho o que meu filho tem que tomar. Eu não posso dizer para o arquiteto que vai fazer uma casa o que é que ele tem que fazer. Eu não posso dizer para o advogado qual é a sentença que ele tem que dar. Por que que eles têm que dizer, para mim que sou professor alfabetizador, como deve se dar o processo de alfabetização? Não deixa que ninguém pegue isso da rede de vocês. Façam isso, né? Imponham-se como professores e professoras de alfabetização e lutem. Primeiro, que possa se adaptar os espaços e o calendário escolar. Se tem a exigência do ensino remoto, então que este ensino remoto, que estas aulas, que estas práticas, que estas gravações possíveis, práticas mais educomunicativas, sejam feitas por vocês, no tempo de vocês, com o jeitinho de vocês. Porque eu não posso crer que uma pessoa que não conhece, diz aí um município do Rio de Janeiro, Elaine. Peraí, deixa eu falar o município. É porque se eu falar aí você vai me complicar, entendeu? Então vamos dizer, uma pessoa que não conhece o município de Massaranduba, lá... Mas é melhor.
de Massaranduba possa dizer para os professores de Massaranduba como alfabetizar com a qualidade necessária as crianças, adolescentes, adultos e idosos de Massaranduba que estão inseridos, molhados naquele contexto com aqueles professores. Ok? Não deixem calar as nossas vozes. O Paulo Freire dizia uma coisa assim: os momentos, às vezes, fazem na gente cansaço existencial e anestesia histórica. Eu sei que todos estamos cansados existencialmente e emocionalmente nesta pandemia, mas não podemos ser anestesiados historicamente. A alfabetização é complexa, mas está em nossas mãos. Não tirem e não deixem que tirem de vocês aquilo que vocês aprenderam nas formações continuadas. Quer dizer, o PENAIC está grudado com vocês. Isso agora não pode sair por causa do Covid. A Covid, né, melhor dizendo, é algo que vai passar. Porque nada existe de permanente a não ser a mudança, já diz a própria filosofia. E as escolas vão ter que se reestruturar, os calendários vão ter que pensar. Não vai ser o ano perdido, vai ser o ano que a gente vai conseguir fazer com as condições concretas que se tiver. Mas a nossa cabeça é 200 dias, 800 horas, um atrás do outro, escola, conteúdo, quer dizer, essas dimensões e pensar esse tempo e espaço escolar, nós vamos ter que pensar. O que é que a ABALF está propondo? Eu acho que é a última pergunta, né? Então, a ABALF... Tem mais depois, hein? Desse bloco, né? A ABALF, enquanto associação de alfabetização, Associação Brasileira de Alfabetização, é composta aí por pesquisadores e professores da educação básica da área da alfabetização. Somos em torno, atualmente, de 530 associados na Associação Brasileira de Alfabetização. Estamos aí como vocês, porque somos humanos, não somos deuses, não somos anjos, somos humanos, estamos com vocês no mesmo sofrimento. Não pensem que os pesquisadores têm todas as soluções. Não, as soluções serão construídas por nós. As soluções não se dão de forma imediata, elas são pensadas por nós. Mas se vocês observarem o documento da ABALF, a nossa perspectiva é perspectiva inclusiva de educação, assegurar a diversidade de metodologias, respeitar a formação continuada que vocês já realizaram, repensar os espaços e tempos escolares, repensar e lutar pelo direito de nossas crianças viver as diferentes infâncias. Nós não podemos pensar numa infância única, linear, são diferentes infâncias, né? E, sobretudo, essa escuta que a gente tenta fazer nos diferentes fóruns. Vejam que a Elane está fazendo aqui, que também faz parte da ABALF, é democratizando aquilo que estamos discutindo, refletindo nos diferentes espaços aí onde a alfabetização se faz cenário e se faz presente. Não existe solução fora da rede e da escola que você faz parte. Não deixe que ninguém autorize você aquilo que tem que ser feito no seu contexto escolar, no seu contexto de rede, né? E eu volto a dizer, não sou contra as tecnologias da informação e comunicação. Eu sou contra que atividades herméticas, feitas de forma aligeiradas e imposta aos professores e às famílias, possam ser consideradas práticas curriculares em alfabetização. Eu sei que eu não respondi com o carinho que vocês merecem, mas eu também tenho as minhas limitações, né? Tem mais? Muito, tem 11 até agora. Vamos lá. A Amanda Pestana, ela pergunta, como uma secretaria propõe aula remota tendo como um dos seus referenciais Vygotsky, tá? A Jaqueline Reis, ela diz, vale as universidades repensar em fazer uma disciplina relacionada a esse quadro atual para preparar futuros professores a situações como essa? A Luciene Guida, ela pergunta, será que haverá mudança para a volta às aulas, né? Vou perguntar logo a 7, né? A professora Gisela Guedes pergunta, professor, o que o senhor pensa de um ciclo de 2020 e 2021 para um calendário mais justo? São essas? Mais, mas aí depois... Eu acho que dá para ser, né? Oi? Pode ser essas, né? Olha,
Em relação a Vygotsky, meu Deus do céu, aqui eu acho que o pessoal que estuda epistemologia, a própria psicologia da aprendizagem, poderia nos ajudar muito mais. Mas eu diria o seguinte aqui, existe mediação também com a questão das tecnologias da informação e comunicação. Não é isso que está em jogo aqui. O que está em jogo aqui é que a nossa Constituição, a nossa LDB, a nossa lei de sistemas, quando fala em educação básica e na etapa da educação básica, está falando de um ensino presencial, de um ensino que as crianças estão presentes nos espaços escolares. Então, assim, estou querendo dizer que existe mediação a partir também das questões tecnológicas. Um filme pode emocionar você, sim. Filme pode gerar aprendizagem em você, um final de uma série pode fazer você chorar, uma propaganda pode fazer você comprar. Veja, eu não estou negando esta dimensão. O que eu estou dizendo é que nós precisamos garantir que todas as crianças nesse país possam se alfabetizar. E possam se alfabetizar independente do suporte. Pode se alfabetizar, para algumas significa a enxada como lápis, o carvão como lápis, o lugar para não sentar como espaço escolar, a ausência de qualquer aparato tecnológico. É nesses sujeitos que estão se pensando quando se fala em ensino remoto, quer dizer, chega em todas as populações ribeirinhas, quilombolas, as diferentes possibilidades do ensino remoto, quer dizer, nós temos que pensar que a alfabetização ela é universal. Então, não pode, uma rede que tem 900 estudantes e apenas 200 tem possibilidade de uso de tecnologias, não pode ficar tranquilo quando a grande maioria não tem. E é por essas que tem que ser pensados também o que vai ser feito. Em relação à disciplina, eu acho até que grande parte das universidades, por exemplo, aqui no meu programa tem uma linha de pesquisa chamada Educação, Comunicação e Tecnologia, em que os alunos utilizam diferentes possibilidades da cultura digital, de práticas educomunicativas, que inclusive os professores podem fazer também. Eu não nego essa dimensão. Eu só não posso achar que pode ser agora a transposição didática aligeirada para alfabetizar crianças. A transposição didática episódica de práticas bem-sucedidas. Ora, tem várias defesas aqui no meu programa de pós-graduação em educação, que é sobre rede social, que é sobre YouTube, que é sobre por diferentes possibilidades de tecnologias, que é sobre o uso das plataformas. Na pós-graduação, nós vemos aí professores que ensinam de forma brilhante usando as plataformas e as novas tecnologias de comunicação e informação. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que nesta fase da educação básica e na perspectiva da inclusão, a gente não pode pensar a alfabetização para uns, tem que pensar a alfabetização para todos. E pensar a alfabetização para todos exige contato presencial, exige vínculo, exige mediação qualificada do professor, o que necessita de presença nos nossos espaços escolares. E, Lorival, você está me fazendo lembrar uma situação, um comentário que eu vi. Vários países estão usando os canais de televisão, né, para poder fazer uma coisa assim. Toda criança tem um aparelho, né? Então, como é que eu vou... o que vai ser trabalhado ali? Qual é o conteúdo que eu vou utilizar para poder trabalhar naquele canal uma coisa mais lúdica? Então, passa para todos, né? Então, você tem horário, você tem um planejamento. Inclusive, esse planejamento, eu escutei, está sendo um grupo de pessoas com os professores, que é uma experiência que a gente ainda não viveu aqui no Brasil, nem se comenta. Né? Quer dizer, como é que eu vou trabalhar? Fale você, que hoje... Eu penso até que essas possibilidades que as tecnologias oferecem, elas estão presentes nas escolas de educação básica. E elas já estão presentes na escola de educação básica. Às vezes as pessoas acham, nós se revoltamos agora com essas possibilidades de tecnologia. Não, elas já estão presentes na educação básica. Os alunos fazem rádio na educação básica, fazem cinema na educação básica, fazem telejornais na educação, fazem diferentes possibilidades de uso de aulas mais educomunicativas. Não é isso que está em jogo. O que está em jogo é que a alfabetização exige pessoas com formação específica, pessoas que dominam conceitos específicos, pessoas que podem usar isso, as tecnologias, mas naquele contexto onde acontece o vínculo, e não desta forma. Aí, em relação ao calendário, eu vou seguir o posicionamento da ANPED, né? Eu penso que vocês podem ver lá
no site da Amped, o posicionamento que já fala, quer dizer, assim que retornar às atividades presenciais, o calendário tem que ser repensado para o cumprimento das horas dos dias letivos, sem prejuízo aos aprendentes, né? Há alguns sistemas dizem assim, mas o que é que o professor faz nesse período se não pensar o ensino remoto? O professor é um intelectual, o professor é alguém que está estudando o tempo todo, tem que estar se molhando o tempo todo, tem que estar aprendendo o tempo todo. Então, ele pode, se neste momento, estar estudando, planejando, organizando, para fazer as suas práticas pedagógicas ainda mais significativas quando do retorno das atividades. Mas se você já está em ensino remoto, serenize o seu coração, tente não se martirizar, não se autoflagele como o neoliberalismo às vezes faz, como se o sucesso e fracasso da educação fosse culpa nossa, porque todo mundo nesse país se autoriza a falar daquilo que tem que ser a realidade educacional e não nos escutam na maioria das vezes. Então, assim, não se flagele e tenta fazer de tudo para não sobrecarregar as famílias. Aqui eu diria um pouco como o Levinas, faça um exercício de alteridade, se coloque no lugar daquela mãe. Imagina uma mãe que às vezes não tem as condições salariais adequadas, trabalha manhã, tarde e noite, chega em casa extremamente cansada e quando chega em casa ainda tem uma apostila com 30 exercícios para fazer de saberes que ela não domina e a gente faz de conta que isso é normal. Não, isso não é normal. Eu acho que também não respondi, mas estou no caminho. Estou aberto aí a perguntas. Continue. Vamos à oitava pergunta. Fernanda Tela. Professor, pensando que cada criança possui suas singularidades, diante do momento que nos encontramos, que políticas públicas podemos pensar para esses sujeitos? De que forma pensemos também nos professores que se encontram exaustos? Pergunta 9. O que queremos alfabetizar? Quem queremos alfabetizar? Mais de 38% da população brasileira não tem acesso à internet. Eu não te escutei muito na última, Elaine. Eu acho que falhou um pouco. Sim. A última. E quem queremos alfabetizar? Mais de 48% da população brasileira não tem acesso à internet. O que pensar de indivíduos que não possuem locais adequados sem meios para essa educação remota? Essa foi a Jaque Reis. E a Jaque Reis emenda em outra. Como fazer a avaliação dessa educação remota? E como seria possível avaliar esses indivíduos não tiveram como realizar esse estudo? Ainda tem uma outra. Acho que é a última. Como as universidades poderiam buscar um trabalho mais avançado no sentido de dialogar com a educação pública, educação básica, convergindo em interesses em comum? Aí aqui é para as universidades. A Joelma Sacramento foi que fez essa pergunta. Meu Deus, mas são todas perguntas para doer o coração, né? Mas veja só. Olha, eu acho que todos dão tese. Não, por aí. E algumas perguntas já reafirmam e respondem, né, aquilo que eu estou fazendo. De uma certa forma, as perguntas respondem. Em relação às universidades, eu diria o seguinte, eu não sei se será neste governo, mas a gente tem que esperar, eu tenho que falar isso com bastante ética e humildade, que o Ministério da Educação entenda que nós, universidades, não somos apenas tarefeiros e executores de políticas que não foram pensadas por nós, educadores, professores da educação básica da universidade. Então, é necessário que a gente respeite a tradição em pesquisa em alfabetização do país. Né? Vejam, até eu convido os professores alfabetizadores e alfabetizadoras que estão aqui que acessem a Revista Brasileira de Alfabetização, entre tantas possibilidades de leitura, a Revista Brasileira de Alfabetização tem N artigos que colaboram tanto para pensar as políticas educacionais como as práticas pedagógicas em alfabetização. É um bom momento e espaço para que vocês possam ir lá e também, junto com a gente, dialogar daquilo que cientificamente tem sido produzido pelas nossas universidades.
A professora Francisca Maciel, do CEALI, uma colega que admiramos muito, né? Inclusive, tem um texto que relata assim, o que é que estão dizendo as pesquisas em alfabetização no país. Então, eu penso que, de uma certa forma, você aí no Rio de Janeiro, eu aqui em Santa Catarina, Francisca Isabel lá em Minas Gerais, Patrícia em São Paulo, Mônica em Minas Gerais, a Delma no Amapá, Cecília no Rio, quer dizer, Arthur em Pernambuco, se não falha a memória, Socorro em Juiz de Fora. Bom, as diferentes pessoas que compõem a ABALF são pesquisadores que não estão distantes do contexto escolar. Porque nós, da alfabetização, né, salvo o melhor juízo, estamos encharcados do contato com as redes de educação básica, com as escolas de educação básica. Por exemplo, o programa de extensão que eu coordeno aqui, juntamente com a professora Alba Regina Batista de Souza, uma educadora da área da didática que eu tenho o maior respeito, o professor Altino José Martins Filho, que é um grande pesquisador da infância, que também faz parte aqui do nosso grupo de pesquisa. Quer dizer, essas pessoas estão molhadas com os professores de educação básica. Né? Nós não podemos alimentar esse discurso que a universidade está tão distante, porque a universidade, de uma certa forma, está aí por meio dos seus programas de extensão. Né? Olha, basta lembrar do que foi o fenômeno PENAIC, o quanto se atingiu na formação de professores para pensar as práticas pedagógicas e curriculares. É claro que, aqui é o Lorival que está dizendo, eu penso que a maioria dos cursos de pedagogia, a discussão de alfabetização ainda é muito pequena. Né? Merecia até um estudo, porque em alguns cursos, eu fico apavorado como avaliador, tem a disciplina de alfabetização apenas como 60 horas. Eu acho que é muito pouco na formação do pedagogo, apenas uma disciplina para discutir todas as facetas da alfabetização, considerando aquele brilhante livro da nossa presidente de honra, a professora Magda Soares, ou a própria história, como a professora Cláudia, a professora Maria do Rosário Mutari, a professora Isabel, e todos os pesquisadores aí da nossa querida ABALF. Então, eu diria o seguinte, em relação à universidade, nós temos que aproximar mais. Eu falo muito com a Alba que eu não gosto quando diz assim, a universidade vai fazer um projeto de intervenção. Não é nada de projeto de intervenção, é um projeto de ação compartilhada, é um projeto de fazer junto, é um projeto de aprender junto, entendeu? Porque eu penso que muitos pesquisadores ainda precisam se revestir de humildade e entender que os protagonistas da alfabetização são também os professores de educação básica. Em relação às políticas públicas, que é uma outra pergunta que aparece, e aí eu diria para ti que a questão do paradigma é importante, né? A matriz filosófica, né? Talvez isso vai parecer isso assim, como é que eu vou dizer isso com bastante carinho, mas a matriz filosófica de uma pessoa, a concepção de mundo de uma pessoa, orienta o seu caminhar, orienta as suas metodologias. Então, as concepções de mundo do atual governo ou de qualquer governo são orientadoras para a definição das políticas a favor de quem ou contra quem. Então, políticas públicas para a alfabetização só tem sentido se forem pensadas numa escola democrática, laica e inclusiva, considerando a aprendizagem como direito de todos. Em relação ao ensino remoto, eu acho que nós temos aí um desafio na formação de professores. Porque se outras pandemias virão, outras possibilidades de práticas curriculares têm que ser repensadas, inclusive para futuras pandemias. O que não pode serem aligeiradas, episódicas, salvacionistas, né? E que sobrecarreguem professores e famílias. Ficou alguma para trás? Elaine, está me escutando? Olha, eu vou fazer mais. Como? Olha, a professora mais, a Celeste Souza, ela pergunta de novo, né? Peraí. Olha, estamos parabenizando muito você, dizendo que foi uma feliz ideia de trazê-lo. Todos muito contentes, todo mundo agradecendo pela sua participação, pela forma como você está colocando de forma muito lúcida. E nós temos estudantes
professores da escola básica, professores das universidades, tem um grupo bem heterogêneo. Esse grupo está parabenizando, e assim, as perguntas não param de vir, né? Quer dizer, tem um movimento muito bom, né? Que você está conseguindo trazer aí para a gente. Eu vou mostrar outras perguntas, eu não sei se nós vamos conseguir responder todas. Depois eu vou encaminhar para você, né? Que eu acho que como é importante. A Alex Souza quer entender, caso a pandemia continue, as crianças passarão de ano normalmente? Né? A professora Ludmila Tomé, nossa companheira da UFRJ, né? Ela aborda em tempos de reclusão, de distância, de espaço escolar, as interações entre mãe e filhos podem ser facilmente empreendidas se tomarmos metodologias mais naturais e menos metodológicas. Estou me referindo à perspectiva discursiva. Aumente esta facilidade, por favor. Eu acho que a gente vai ter que fazer uma outra live. Conseguiu me ouvir? A Mary Alves Rocha, ela diz, se no ensino presencial as atividades que vão para casa voltam em branco e o professor acaba fazendo essas atividades em sala, como esses pais vão dar conta de alfabetizar seus filhos em casa? Tá? A Jaque Reis, ela diz, na plataforma do Tempo de Aprender, há um curso online e gratuito de formação continuada em alfabetização, e pode ser feito por docentes, coordenadores pedagógicos, diretores escolares e assistentes de alfabetização. E é disponibilizado para os pais também. O que o senhor acha disto? E a Henriette, ela pergunta, como no retorno das atividades, nós, estagiários, podemos contribuir com os colegas e com as crianças e ainda assim conseguimos alcançar nossos projetos já pré-estabelecidos sem prejuízos a todos, visto que todo o calendário deverá ser repensado. Quer dizer, a gente tem até os estudantes estão fazendo estágio, professores, né? Tem um público bem heterogêneo. E tem mais uma. Como o professor Lorival vê a cisão entre o ano letivo da escola pública e o ano letivo nas escolas privadas que estão em pleno vapor de atividades remotas? Perguntas danadas, não? Capciosas. Eu amo todos vocês. Olha, vamos por parte, eu vou tentar responder no todo. Veja só. O que é que diz a legislação, né? Nós temos o Sistema Municipal de Ensino e o Sistema Estadual de Ensino. O que é que a legislação fala do Sistema Municipal de Ensino? O Sistema Municipal de Ensino compreende as escolas da rede municipal de ensino e as escolas particulares de educação infantil, ok? O Sistema Estadual de Ensino, o que é que compreende? As escolas da rede estadual de ensino e as escolas particulares de ensino, educação infantil, que já tem o ensino fundamental ou ensino médio. Cada um desse sistema, ele tem o seu conselho, ou o Conselho Municipal de Educação, e o seu Conselho Estadual de Educação. Neste sentido, o calendário escolar, a reposição deste calendário escolar, como vai ser feito a questão das 800 horas, dos 200 dias, a flexibilização disso, já sinalizada pelo Conselho Nacional de Educação, vai ter que ser repensada por esses conselhos. Entendeu? A legislação diz quais são os órgãos que vão ter que pensar nisso. Vejam, não é porque o Conselho Nacional de Educação já estabeleceu as diretrizes que ainda não foram homologadas pelo ministro, que o Conselho Estadual não vai ter que pensar aí no Rio de Janeiro para a rede estadual e o sistema estadual, como Conselho Municipal para as escolas municipais dos diferentes municípios. Então, vai ter que ter adequação. Vai ter que ter adequação. Isso é um dado. Em relação às diferentes plataformas, eu penso que tudo que puder ser potencializado e, de uma certa forma, as famílias que tiverem condições de se apropriarem, puderem utilizar para também ser gerador de aprendizagem, não tem nenhum problema. O problema é achar que todo mundo tem, achando que todo mundo tem, a coisa está acontecendo normalmente, quando vocês mesmos estão relatando nas falas a inclusão na enésima potência que é este país, né?
E aí nós temos que lutar para que em cada casa, para que em cada espaço, para que em cada idade, vocês sabem que a minha área de pesquisa é mais alfabetização de idosos, e se a pessoa tem 130 anos e quer alfabetizar, é direito dela. E a gente tem que aí lutar para que isso ocorra com as condições materiais concretas que forem possíveis. Mas se as plataformas ajudarem e puderem ser oportunizadas, eu não vejo nenhum problema. Aquela pergunta que a professora faz, aquela merece outra live realmente, né? Eu vou sair pela tangente, porque é linda aquela questão, né? Mas merece outra discussão. E aí eu penso que uma coisa é séria. Tudo que nós temos produzido de pesquisa em alfabetização no país é língua viva, dinâmica, né? Social, e não é o que está sendo proposto aí como se fosse algo fechado e enlatado. Estás me escutando ainda, Elaine? Estás? Estou plenamente. E por fim, nós temos as escolas particulares e as escolas públicas. Foi a professora Esther Assunção, até esqueci de dizer o nome da professora. Isso, professora. A companheira de colegiada. Professora, aí é uma discussão para ir até as nossas formações. Brilhante questão. E, em relação ao pleno vapor, as escolas particulares estão em pleno vapor, e as escolas particulares estão em pleno vapor por questões concretas e específicas de suas famílias, de seus alunados e de seus sistemas que fazem parte. Ok, que toquem com vapor, com a perspectiva do vapor que tenham. Mas a nossa luta é aqui, ó. Se nós estamos aqui na pública, nós vamos lutar para que todas as crianças possam ter direito à aprendizagem da oralidade, da leitura e da escrita nas melhores condições possíveis. Agora, realmente, nós vamos ter que desacomodar nossos cérebros, nossos corações, porque não dá para pensar a escola, o calendário escolar e a organização da espaço e de viver a infância nesse país da forma que nós estamos acostumados. A pandemia nos obriga a pensar de uma outra forma quando voltarmos, né? Inclusive mesclando o que nós estamos feito agora para aquelas redes que estão fazendo, né? Então, eu diria que estão em pleno vapor, que bom. Nós não podemos dizer como se dá a qualidade do processo de ensino-aprendizagem. Não significa, porque estão em pleno vapor, que as mediações sejam qualificadas lá no processo de alfabetização daquelas crianças. Mas a nossa preocupação é, bom, enquanto tiver o Lucas, o Pedro, o João, o Sebastião, a Maria, a Joana, a Ondina, o fulano de tal, que não tem condições de acesso, nós vamos lutar para que tenham, porque a alfabetização é um direito social, e a nossa luta é sempre na perspectiva que todos possam dizerem as suas palavras, né? Falarem as suas palavras. E isso se passa pela perspectiva de uma escola que realmente seja pública, de qualidade, presencial. Eu lamento informar que eu não tenho as respostas prontas, porque as respostas estão sendo construídas por nós neste momento, entendeu? Nós somos responsáveis por isso. O que eu não quero é que tirem da gente o direito de falar, de opinar, de propor outras práticas e possibilidades pedagógicas para além daquilo que estão dizendo, que é alfabetizar pelo ensino remoto. Eu estou aqui lembrando, sabe, Lorival, essa última pergunta da Esther. Eu acho que a escola pública ela já viveu um processo que foi a luta pelo ciclo. Não sei se você lembra, né? Enquanto as escolas privadas mantiveram o regime seriado, as escolas públicas lutaram pela democratização da alfabetização. Os níveis de evasão, de aprovação, eram muito grandes na década de 80. E na década de 90, foi um movimento intenso e nós conseguimos a flexibilização. Então, eu acho que hoje a gente se preocupar, não sei, depois eu vou debater isso com a Esté, conheço, é uma pessoa maravilhosa. Eu acho que a gente tem uma luta, já temos uma história de uma luta que não foi uma alfabetização, e o PNAE que também teve essa luta, que não foi uma luta de um ano, né? Porque a gente convive com um PNA que defende 1 ano, a Base Nacional defende 2 anos, e o Plano Nacional de Educação defende 3 anos, junto com as diretrizes curriculares. Nós temos vários tempos para alfabetização, né? E eu acho que a gente tem que lutar por essa ideia que já foi defendida por
grupo de alfabetizadores, de pesquisadores, né? Eu sei que as escolas privadas estão produzindo esses materiais, estão mantendo essa ideia, mas como é que a gente vai recuperar essa luta e trazer de novo isso? O que você acha disso? Veja, nós estávamos já num momento complexo sem a Covid, né? Sem a Covid, no cenário da alfabetização no país, nós estávamos já num movimento complexo disso que você mencionou muito bem. A lei do ensino fundamental de 9 anos e a perspectiva de alfabetização nela, né? A própria diretriz 04 de 2010 da Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação, que também faz recomendações para a alfabetização, né? A base nacional comum curricular e a sua concepção de alfabetização, mesmo com todas as críticas que o pessoal faz, principalmente para a área de língua portuguesa, mas tem ali uma concepção de alfabetização vinculada ao texto, né? E agora a PNA, nós já temos isso. Agora imagina com a pandemia. Nesse sentido, qual é a minha perspectiva? Não tire dos sujeitos, dos homens e mulheres, professores e professoras que fazem alfabetização no país, o direito de dizerem suas práticas. Respeitem isso, considerem isso. Considerem a rede municipal de ensino de São Conrado e a sua experiência em alfabetizar crianças, jovens e adultos. Considerem a rede municipal de ensino de Niterói e a sua experiência de formação de professores para a alfabetização de crianças, jovens e adultos. Considerem isso que já foi, considerem as águas que os professores já foram molhados, ensopados, entendeu? Considerem as águas. Vejam, sim. Eu tenho colegas do meu departamento e da minha universidade, de colegas maravilhosos, que defendem algumas perspectivas teóricas da PNA, não tem nenhum problema. O problema é tomar isso como a única salvação, como um único livro, como única possibilidade, desconsiderando toda a polissemia da área, desconsiderando todas as práticas de formação e as experiências que os nossos professores já viveram. Então, assim, é preciso respeitar, né, os profissionais de educação que alfabetizam, a formação continuada que já tiveram e as práticas que realizam. Qualquer proposta de alfabetização, A, B ou C, que seja impositiva, opressora e que vá apenas por uma linha, nós temos que lutar e tentar fazer de tudo para que não seja absorvida, né? Professor não é tarefeiro. Professor é alguém que... O professor, quando alfabetiza, e aqui me lembrei aqui de Rubem Alves, ele alfabetiza com o corpo inteiro. O professor é sapiência quando alfabetiza. O professor é letra, som, grafema, fonema, movimento, consciência fonológica, vida e movimento. É vida que acontece. É este sujeito que tem que ser respeitado, valorizado. É a proposta pedagógica da sua escola. É a proposta curricular da sua rede de ensino. É a formação continuada que eles estão realizando. Tu entende? Então, assim, tu tens um grupo de pesquisa, né? Você, os diferentes pesquisadores. Este grupo de pesquisa, há quantos anos está com um grupo de professores? Quanto diálogo estabelecido? Como é que pode chegar a algo e negar essa construção? Entendeu? É uma construção que é de vínculo, é uma construção que é de partilha, é uma construção de estar junto. Então, eu sempre parto desse pressuposto. Se engana quando aqueles que acham que vão chegar no contexto escolar com respostas prontas. Não existe respostas prontas. As respostas se dão naquele conjunto, né? E aqui no nosso departamento nós trabalhamos muito na perspectiva da pesquisação. É esse grupo aí, que pensa e a partir das suas dificuldades vai pensando as suas possibilidades. Então, nós estamos, antes da pandemia, já tem muito cenário difícil aí na alfabetização, né? Cecília, Socorro, a Francisca, Isabel, a Cláudia, a Cleonara, você, meu Deus, a Elaine, tantos, o próprio GT10 da Ampere já produziu aí ciência suficiente para dizer que precisamos pensar a alfabetização nesse país como política de Estado e não política de governo. Quer dizer, como direito social, como compromisso histórico de formação de nação, de formação de pátria.
né? Perfeito. A alfabetização nesse país é um alvo perseguido desde 1964. Então, tu vê assim, nós já vivemos proletramento, nós já vivemos PNAE, meu Deus, Brasil, nós já vivemos um monte de programas. Mas o que nós temos que respeitar e assegurar é que o professor de educação básica seja considerado protagonista. E é a partir do diálogo dele, da escuta, da acolhida, que a gente pode criar novas práticas. Tu sabe que essa é a minha esperança teimosa? Eu acho até que pode ter o tempo de aprender, pode ter o que for, mas é o professor lá na sua prática pedagógica que é capaz de transgredir, que é capaz de fazer a diferença e que é capaz de dizer, inclusive assim, ó, Lorival está me dizendo que é assim, mas a minha prática está me dizendo que é assim, a minha prática iluminada pela teoria está dizendo que é assim, a proposta curricular do município está dizendo que é assim, a proposta curricular do Estado está dizendo que é assim. Então, não vou abandonar isso, eu vou fazer isso o melhor possível, inclusive com base no projeto pedagógico da minha escola. E devolvo a bola novamente. Eu acho que a gente pode... eu acho que agora a gente pode encaminhar, né? A gente já está com um tempo aí, nós temos um agendamento. Lorival, eu queria lhe agradecer muito em nome do colegiado. Deixa eu lhe dizer quem são essas pessoas do colegiado. Nós temos professores da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, nós temos os professores do Colégio de Aplicação também da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, nós temos os doutorandos da Unirio, temos também o Colégio de Aplicação da UF, né? E o colegiado conta muito com a participação das universidades públicas e também de várias instâncias, né? Para nós foi um momento muito especial você dialogar conosco. O Rio de Janeiro agradece. Tenho certeza que vão lhe pedir para lhe trazer pessoalmente em algum momento. Já estão recebendo aqui até mensagens pelo Zap, por incrível que pareça. Os alunos do curso de pedagogia da UFRJ estão encantados com você. Já querem também até um encontro virtual. Olha como é que a coisa... Nós queremos agradecer bastante sua presença e dizer que foi uma noite muito especial para a gente. E eu queria que você fizesse suas considerações finais e nós vamos nos despedir e dizer que o Fórum Estadual, o que precisar para a BAUF, pode contar conosco. O Rio de Janeiro está aí para participar e colaborar com o debate. Tá? Olha, fico muito, muito feliz, quero agradecer, estou aqui ainda trabalhando na Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, contando aí com o apoio da nossa pró-reitora, a professora Letícia. Agradecer também o grupo de pesquisa, didática e formação docente, na pessoa da professora Alba, e o Laboratório Pró-Linguagem, na pessoa da professora Dalva, que são aí os nossos suportes aqui de espaço de pesquisa, aqui da universidade, e dizer assim, pedir com bastante humildade a consideração dos meus colegas da ABALF, porque também não é fácil traduzir o que os pesquisadores da ABALF escreveram com tanto carinho aí em relação à alfabetização, né? Então, assim, no nome da Delma, que é a nossa vice-presidente, lá do Amapá, né, que aí se sintam abraçados aí, espero que eu consiga, na presidência, traduzir aí o que vocês escreveram, né, e continuam aí escrevendo. Agradecer aí o convite sincero de vocês, fico feliz aí, quem sabe a gente possa realmente se encontrar em outros espaços, e dizer o último pedido, né, tomem nas mãos a alfabetização das crianças, adultos e idosos dos municípios e das redes de vocês. E agradecer esse carinho todo, queria terminar com um pensamento que me acompanha, que diz assim: quando nada parece ajudar, eu vou ver o cortador de pedra martelando a sua rocha pela 100ª vez, sem que rachadura apareça. No entanto, na 101ª martelada, a rocha se abre em duas, e eu tenho certeza que não foi só aquela que conseguiu, mas também todas as que vieram antes. Nós, professores e professoras, profissionais de educação, somos forjados, molhados pela experiência, pelo saber do outro, pelo saber da vida, pelas leituras que fizemos, pelos momentos que construímos, pelas práticas curriculares que realizamos. Então, vamos continuar acreditando, porque
um outro país é possível, uma outra alfabetização é possível, que valorize e reconheça o potencial criativo que habita em cada ser humano em processo de aprendizagem. Elaine, um beijo grande no coração de todos, um beijo grande no teu coração. Muito obrigado aí pelo convite e permaneço à disposição tanto pela ABALF quanto pela UDESC. Tá, eu agradeço você também. Agradeço a equipe técnica, né, da Secretaria Executiva, a Monique, a Elisa, a Bárbara e a Vanessa, que se empenharam bastante aí para que a live acontecesse, né, que tiveram uma semana muito especial e colaboraram bastante, né, a todos que se envolveram. E, principalmente, mais uma vez, muito obrigada. E o Jairo se coloca à disposição para a BAL participar, para colaborar, e aguardando você aqui em outra oportunidade. Tá bom? Isso. Olha, Elaine, um forte abraço. Se tu me permite, e em 2021, se a pandemia passar, a situação se regularizar, todo mundo em Floripa, no 5º Congresso Brasileiro de Alfabetização. Vocês aí, estou esperando vocês aqui. Os cariocas vão invadir Santa Catarina. Tá não, os cariocas não, os fluminenses, porque vai o estado inteiro. Todos os professores do estado do Rio de Janeiro, com certeza iremos todos para Santa Catarina. Ok. Pode deixar. Muito obrigada, viu? Um abraço Valeu. Forte, né? Muita paz aí e até a próxima oportunidade. Valeu. E também boa noite para todos que assistiram, professor Rinaldo, Lorival. Muito boa noite, Lorival. Boa noite a todos e, por favor, acompanhem. Nós temos também a nossa página no Facebook, no Instagram, e nós vamos pensar em outras atividades a partir do FEAD para que todos possam continuar com a participação no debate sobre alfabetização. Boa noite para todos. Valeu. Lorival, boa noite e muito obrigada. Tchau. Valeu. Tchau.